Bom dia! Você está comigo agora para aprender, para ampliar e para conquistar novos espaços. Neste canal, neste espaço do diverso saber, da diversidade de saberes, multidisciplinaridade. Um canal que dialoga teologia com ciências humanas num transitar teológico. No transitar teológico, você está. Então, se inscreva no canal se não é inscrito. Participe com o seu comentário, com o seu like e compartilhe o conteúdo. Hoje iremos tratar de um assunto muito especial. Um assunto extraordinário, que é a teologia das epístolas paulinas de Efésios e Filipenses. Mas antes de entrar aqui neste conteúdo, eu quero te falar que eu estou oferecendo um curso de teologia comigo, certo? Para você fazer teologia comigo, que você me conhece pelas minhas publicações, e eu já tenho mais de 30 anos de docência na área da teologia e da filosofia, atuei até fora do país, em Moçambique, na África, dentro da área da teologia, dentro da área da docência, tenho um conhecimento amplo de docência, de ensino teológico, filosófico, e estou oferecendo esse curso de teologia, que você pode fazer por videoconferência, com aulas super interativas, conteúdo super atraente. Venha fazer esse curso comigo. O meu WhatsApp, para você entrar em contato comigo, 62981 091777, eu estou te aguardando. Muito bem, vamos falar, então, de teologia da Epístola aos Efésios e aos Filipenses. Paulo, o autor desta Epístola de Efésios e da Epístola aos Filipenses, como também de 13 epístolas ao todos, e essas duas epístolas são uma das 13, ou duas das 13 epístolas que Paulo está escrevendo dentro do contexto do Novo Testamento, da teologia bíblica do Novo Testamento, e cada uma com uma teologia e uma proposta e uma mensagem distinta. Na teologia da Epístola aos Efésios, Paulo está desenvolvendo uma das suas mais fortes e impactantes epístolas, um dos seus mais impactantes tratados. Alguns teólogos, inclusive, conceituam e é a mais célebre obra dos corpos escritos paulinos, do corpo escritos paulino, tá? E é importante considerar que Paulo trabalha com a Epístola aos Efésios dentro de implicações do papel cósmico de Cristo para a própria igreja, como sendo ela o corpo de Cristo. E essa relação da igreja com o papel cósmico de Cristo, com os principados e potestades, com o plano eterno de Deus e com a mudança de perspectiva de Cristo para a própria igreja, nos ajuda muito, inclusive, a explicar as nuances diferentes com que as próprias palavras-chave, como plenitude, pleroma e mistério, são usadas em Efésios em comparação com Colossenses. Então, nós podemos considerar que Paulo desenvolve um tratado eclesiológico a partir da sua própria soteriologia e da sua própria doutrina cristocêntrica. E podemos dizer que até é um tratado eclesiológico a partir de uma visão soteriológica e cristocêntrica que Paulo vai desenvolvendo e desenvolve dentro da Epístola aos Efésios. Se em Colossenses, tá, Paulo tem um foco defender a Cristo no âmbito da sua divindade e da sua deidade, certo? Já na Epístola aos Efésios, ele está desenvolvendo uma apologia da igreja enquanto corpo, como corpo de Cristo, certo? E nesse aspecto também, ele parte de um princípio central de desenvolver um compêndio
sobre a dimensão que a igreja possui, sendo ela a estrutura representante de Deus na terra, e como até a efetivação, certo? Consumação da sua obra salvífica através das vidas que pertencem ao corpo de Cristo e que foram alcançadas através da obra missiológica de Cristo, de proclamação do reino de Deus e de morte na cruz do Calvário para expiar o pecado da humanidade, concedendo assim, consumando assim a sua missão de salvar, a sua missão de resgatar e a sua missão de expiar o pecado da humanidade e trazer o homem a uma reconciliação com Deus, e trazer o homem à presença de Deus, e trazer o homem a adentrar ao plano de salvação, e tornar-se igreja, e tornar-se corpo de Cristo. Então, a soteriologia já se torna um outro tema que Paulo vai explorar dentro da carta aos Efésios, em que Paulo vai estar tratando no capítulo 2, e especificando até como ela vai ocorrer dentro da salvação através de Cristo, na própria vida do pecador. Então, essa salvação, ela estará para Paulo dentro somente através do que Cristo, tendo a fé e a própria graça como dois fatores centrais, trabalha dentro da proposta aos Efésios. Bruce amplia dizendo, inclusive, que a justificação pela fé não é um tema central em Efésios, mas ela também está por abaixo de um argumento da carta, tanto que se é um pressuposto mais do que até se expressa em Efésios 2 e 9. Então, Efésios é uma epístola que está tratando sobre a salvação, que ela se encontra ligada por Paulo e também a própria parousia, a qual se torna um dia da redenção, para o qual, segundo Efésios 4:30, o povo de Cristo está selado com o Espírito Santo. Então, dentro desse contexto, Paulo está tratando da salvação como uma obra da entrega sacrificial de Cristo pela humanidade, até com uma concessão gratuita sua a todos que a ele vivem arrependidos. E a salvação, dentro dessa exposição que Paulo faz à carta, à epístola aos Efésios, ela vem justamente para intervir no tempo, no próprio estado da pessoa, no tempo presente como uma oportunidade única para o futuro e para a sua redenção eterna e até para a mudança de condição do pecador que está sendo salvo e membro do corpo de Cristo. Então, dentro dessa proposta, dentro desse contexto eclesiológico da carta aos Efésios, Paulo está compondo, podemos dizer, além das suas especificidades, da sua dimensão de igreja, de defender a importância da prioridade da unidade da igreja como corpo de Cristo, Paulo trabalha agora com um novo ser, aquele em que Cristo operou a salvação, aquele que necessita e propõe um estar unido a Cristo e ao seu próprio corpo, e esta a igreja, e este o corpo igreja. Então, sendo essa unidade, sendo essa uniformidade também concedida através da operação e manifestação do Espírito Santo dentro da igreja, Frank Tillman amplia dizendo que o Espírito é aquele que produz a unidade, que produz o intervir dos crentes que agem dentro de um modo e fomentam a igreja somente dentro de uma proposta em que a unidade cresce a cada dia em uma união e no próprio amor em Cristo e pelos irmãos. Então, nessa unidade é que deve ser concebida como um vínculo, inclusive, em que estamos vinculados em Cristo e em todos aqueles que pertencem aos filhos do mesmo Pai. Então, nesse âmbito salvífico, e nesse mesmo sangue, e nessa mesma proposta que fomos salvos, que nossos pecados foram expiados, é que a epístola aos Efésios se torna uma explanação da igreja, como fruto da obra salvífica, precisa, inclusive, dentro desse contexto, permanecer e permanece unida com a proposta de beneficiar e de outorgar a Cristo aqueles que são seus co-herdeiros e aqueles que são participantes da igreja e que pertencem, assim,
então, a família de Cristo, ao povo de Deus, a igreja como agora não só corpo, mas também povo, o laus de Deus, o laus de Cristo, o laus manifestado na terra como o povo que alcançou em Cristo a sua redenção. Agora vejamos também, e vamos nos direcionar, a teologia da Epístola aos Filipenses. Como Paulo trabalha, como Paulo propõe, como Paulo desenvolve, aborda a teologia aos Filipenses. Nesta carta, Paulo, podemos dizer que ele está compondo um hino cristocêntrico, um hino que é proposto a partir de um sentido apologético sobre a própria deidade e divindade de Cristo. E neste hino é que Paulo apresenta Cristo, que é Deus em toda a sua amplitude. E é que é humanizador de uma condição de servo, em que, sobre essa posição, inclusive, Paulo vai dizer e propõe que nós podemos considerar uma descrição minuciosa do ser divino e da própria existência humana de Cristo. E é aqui que Paulo trabalha com o pertencimento da essência de Deus em Cristo, como ele sendo Deus, o Filho de Deus que possui a mesma essência de Deus. Então, assume assim Paulo uma livre vontade, uma realidade contingente da proposta de defender a existência humana de Cristo a partir da sua humanidade e da sua missão. Paulo pretende, na verdade, com esse hino, apresentar a Jesus, aquele que se dispôs de toda a condição de Deus, no sentido de sua deidade, se dispôs de toda a glória, de todo o poder e majestade, para estar aqui na humanidade na condição de servo, dentro de uma missão soterológica, missão salvadora, para servir e para, assim, ser indicada e tratada e argumentada na epístola a humildade de Cristo em toda a sua abrangência. Então, o sentido histórico que Paulo está empreendendo aos filipenses consiste justamente nas etapas de Cristo que estão juntos a Deus, partindo até de um pressuposto em que o próprio Paulo está apresentando a Jesus, que está humanizado entre a humanidade, mas à frente está também voltado à glória e ao estado excelsior de Deus. Então, Paulo enfatiza, dentro de um tema e dentro de uma correlação com a abordagem cristocêntrica, principalmente no capítulo 2, que é sobre como devemos desenvolver e conduzir a nossa salvação, a qual indica que até deve ser desenvolvida com temor e tremor. E sobre esta ênfase paulina, inclusive, Paulo vai defender que a salvação deve ser desenvolvida como uma obra responsável, aonde cada pessoa confia em Deus para a salvação e precisa viver em Cristo em sua própria vida. O Senhor precisa, então, estar operando em você e revelando a sua santidade em você de uma forma individual, sendo que essa salvação desenvolvida com o aprofundamento das raízes, como salvação de alicerces de pedra, vão sendo desenvolvidas a partir de uma soteriologia que está muito bem desenvolvida em Filipenses, na efetividade do servo de Cristo, no conduzir da sua vida de uma forma digna de um salvo, e de uma carta onde Paulo trabalha um comportamento ideal do cristão, enfatizando no que ele propõe de pensamentos e práticas conseguintes, dentro de uma epístola que direciona seus enfoques a partir de uma vida nova em Cristo e com Cristo. Então, com essas duas epístolas, tanto a de Efésios como a de Filipenses, desenvolve uma abrangência, uma interconexão e uma interrelação teológica muito grande, partindo da premissa de que Efésios trabalha uma defesa do corpo de Cristo, a igreja como corpo, a igreja como união, a igreja como uniformidade, a igreja como centro da vontade da manifestação viva do Cristo ressurreto, e Filipenses como a defesa da divindade e deidade de Cristo, partindo da condição dele, que não é somente Deus, mas também é carne, também é encarnação do Verbo,
também é o ser manifesto de Deus na terra, que se despoja de todo poder, toda glória, toda majestade para servir e tornar-se servo. E com esse propósito de servo, vai resgatar a humanidade, vai cumprir o seu propósito soterológico de salvador, de resgatador, de reconciliador e, principalmente, daquele que está atuando e operando e manifestando a sua graça e glória e majestade em nós, através da sua própria existencialidade manifesta no ser do Cristo servo, o servo sofredor, o servo que resgata, o servo que reconcilia a humanidade com o Pai, o Filho, Deus, Deus Filho, o Deus manifesto. E assim é que Paulo vai trabalhando na teologia também proposta aos filipenses. Então, essas duas cartas são cartas distintas, singulares, e que têm um grande importância e conotação e sentido teológico dentro da proposta da teologia paulina, de articulação da teologia paulina. Obrigado a todos.